O nosso convidado é o professor Narushiji Mishita, que é vice-presidente executivo e professor do National Graduate Institute for Policy Studies em Tóquio. Ele é PhD pela School of Advanced International Studies da Johns Hopkins University, nos Estados Unidos. É um especialista em segurança japonesa e política externa, bem como em questões de segurança na Península Coreana. Ele é o autor dos seguintes livros: Lessons of the Cold War in the Pacific, U.S. Maritime Strategy, Crisis Prevention, and Japan's Role in North Korea's Military Diplomatic Campaigns, 1966-2008. Professor Michi, eu vou chamá-lo de professor Mitch daqui em diante, como o senhor me permitiu. Muito obrigado por estar aqui hoje. Nós sabemos que você está 12 horas à frente, então são 9 da noite em Tóquio, 9 da manhã aqui em São Paulo. É uma honra para nós ter a oportunidade de escutar a sua palestra e termos também uma sessão de perguntas e respostas ao final. Bem, deixe apenas explicar para ao público brasileiro quão importante é o GRIPS, o National Graduate Institute for Policy Studies, porque a maioria das pessoas aqui do Brasil não conhece ou não estão familiarizadas com o cenário acadêmico político no Japão. Então, o GRIPS é uma escola de alto nível que oferece um mestrado e um PhD em vários aspectos das relações internacionais e governos globais. Tanto os professores quanto os estudantes eh, vêm de 63 diferentes países, então é uma instituição muito internacional, dedicada à pesquisa em vários aspectos das relações internacionais, diplomacia, questões de segurança, governança global, e também é um centro de treinamento para líderes e formadores de políticas. Eu também quero agradecer a Casa Japonesa em São Paulo, representada aqui por Carlos Augusto Rosa, que vai falar um pouco conosco, e vou pedir permissão apenas para agradecer às empresas que patrocinam os nossos ciclos de eventos aqui na nossa fundação. Aqui estão as logomarcas dos nossos patrocinadores. Eu gostaria de agradecer a todos eles e a cada um deles. Agora, Carlos, vou passar a palavra para você. For around 40 minutes. E então o professor Mitch falará por mais 40 minutos. Muito obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria também de agradecer o professor Michishita do Japão por estar conosco hoje. A Casa do Japão, aqui em São Paulo, é uma iniciativa governamental do governo japonês, do Ministério das Relações Exteriores, que tem o objetivo de apresentar o Japão da atualidade para o mundo. E aqui somos responsáveis pela América Latina. Então, queremos apresentar ao nosso público, os que estão aqui fisicamente ou os que estão virtualmente, como o Japão de hoje está, não o Japão das traduções, mas o Japão de hoje, que lidera o mundo em vários aspectos. Nós abrimos em 2017, em mais de 5 anos, recebemos mais de 2,7 milhões de visitantes aqui, presencialmente. Nós estamos na Paulista, no número 52, e somos uma das outras, dentre as três que existem no mundo, uma em Londres, outra em Los Angeles,
todas elas têm esse objetivo de mostrar ao mundo o Japão atual. E buscamos fazer isso por meio de webinars, exposições, eventos e muitas outras coisas, presencialmente e também virtualmente. É um prazer estar aqui. Gostaria de convidar a vocês todos para nos visitarem. Será um prazer recebê-los e estamos muito felizes, e ansiosos em escutar o professor Mishista. Muito obrigado pela audiência. Esse é um fato muito importante. São Paulo é um dos 3 lugares onde as casas do Japão estão no mundo, juntamente com Londres e Los Angeles. Está correto? Sim. Isso é incrível e diz muito sobre a importância da comunidade japonesa no Brasil em geral e nesta cidade principalmente. Então, professor Mitty, muito obrigado novamente por estar aqui. É realmente uma honra ter um acadêmico tão distinto de uma universidade super importante, tão importante do Japão. A palavra é sua. Muito obrigado, Sérgio. E obrigado ao Carlos também pelo convite e também pela apresentação. E agradeço também à instituição. Bem, eu tenho falado com a Casa do Japão em São Paulo, mas eu fiz uma palestra também na Casa do Japão em Los Angeles, que está localizada em Highwood. Então, eu sempre digo, né, que eu debutei ali no Highwood, em Los Angeles, e agora tenho o prazer, de falar aqui na segunda Casa do Japão, então espero que eu consiga também falar na de Londres. Aqui são 9 horas, mas eu sou uma pessoa da noite, eu gosto muito de trabalhar à noite, então bom dia a todos vocês. Muito obrigado por estar conosco. Eu vou falar um pouco sobre a minha escola antes de entrar no assunto de hoje. Eu vou compartilhar com vocês os meus slides. Essa é a nossa escola, o GRIPS. O GRIPS é um nome muito bom para uma escola, porque em alemão significa marca, mas quando eu disse isso, o meu amigo disse: Ah, grips, no francês, quer dizer gripe. Então, essa é uma escola de graduação e também pós-graduação. Nós temos mais ou menos 300 alunos em pós-graduação. A grande maioria de nós vem de outros países. É um ambiente internacional. Ensinamos políticas públicas, questões de segurança, e etc. Então, se você sabe, conhece alguém, ou se estiver interessado nesses assuntos de relações internacionais e estudar no Japão, por favor, venha e estude conosco. Sobre mim, bem, eu tenho trabalhado nas questões de segurança com a Coreia e escrevi esse livro, North Korea's Military Diplomatic Campaigns. E esse livro é sobre a história da Coreia, é, mais recente, e quando eu publiquei esse livro em 2009, hoje, claro, estamos em 2022, então 10 anos se passaram, mas a questão do armamento nuclear na Coreia do Norte aumentou, os mísseis, a capacidade de míssil ampliou, mas o jogo que está sendo jogado ali naquela região continua basicamente o mesmo. Então, estou trabalhando agora num livro sobre a história da Guerra Fria no Pacífico,
olhando para o papel da União Soviética, Japão e Estados Unidos, e há muitas semelhanças entre o que essas nações faziam naquela época e o que o Japão, a China e os Estados Unidos estão fazendo hoje. Então, podemos utilizar essa experiência da Guerra Fria. Ele está disponível no nosso website, então, se você você pode colocar no Google, você vai encontrar esse documento. Bem, vamos então entrar no assunto de hoje. Vou falar sobre a China, a Rússia e o que o Japão está fazendo para lidar com a China e com a Rússia. Então, para compreender a mudança de poder nessa região e o equilíbrio desse poder, esses dados aqui podem nos ajudar. Essa é a lista de 40 países com o maior gasto militar no mundo em 2021. Então, se vocês olharem o gráfico aqui, os Estados Unidos estão no primeiro lugar, com 801 bilhões de dólares gastos na área militar. A China ocupa o segundo lugar, com 293, e o Japão está no nono lugar, com 54,1 bilhões de dólares de despesas militares. Então, os Estados Unidos continuam no primeiro lugar, o que é muito bom. Mas se você olhar agora para esta coluna que estou apontando, as coisas ficam um pouco menos otimistas. Esses números demonstram o crescimento de gastos em defesa militar. Então, entre 2012 e 2021, os Estados Unidos diminuiu suas despesas com os militares e a China, ao contrário, aumentou em 72% e o Japão em 18%. Então, se você, claro, fizer as contas, você vai entender que mesmo se o Japão e os Estados Unidos trabalharem juntos, talvez não consiga competir com a China para sempre, principalmente se você observar essa tendência. Então, algumas pessoas vão dizer, bem, mas os Estados Unidos está gastando 2 vezes mais com a defesa, deveríamos ficar felizes, mas as Forças Armadas dos Estados Unidos, elas são enviadas a muitos lugares diferentes do mundo, enquanto a China não. É mais regional ali, a atuação da China. Então, a situação não é tão boa como pode sugerir esse número de 801 bilhões. Baseado nessa mudança de equilíbrio militar, as atividades militares estão crescendo. Então, se você olhar esse mapa, isso veio do Ministério da Defesa do Japão. Então, se você vê essa faixa vermelha, representa as atividades chinesas, e aqui em amarelo, as atividades da aeronáutica chinesa. Então, veja, estão ficando mais ativos, mas se você olhar para essas flechas, vocês verão que eles estão no Pacífico Oeste, entre essas duas ilhas. E o que a China está fazendo aqui? A China está tentando aumentar sua capacidade de afastar a possibilidade das frotas americanas chegarem mais perto do Taiwan. Então, essa é uma capacitação de acesso que a China está tentando melhorar. Então, AAD seria uma recusa do acesso a essa área. Se você olhar esse outro gráfico, outro problema que temos com a China é uma questão territorial. A China
diz que tem soberania sobre algumas das ilhas do Japão. São, por exemplo, essas 5 ilhas estão localizadas no Mar Leste. Então, o que a China está fazendo é enviar navios dentro das águas territoriais japonesas. Então, se você olhar esses números em vermelho aqui, eles representam o número de navios que entram as águas territoriais do Japão todo mês. Então, veja, 4, 4, 6, 8, 8 e 13 agora, talvez em agosto ou setembro. Então, o que a China está fazendo aqui? Na minha opinião, a China está usando uma tática que chamamos de salame, uma técnica de esfatiar o salame, mantendo uma presença regular dentro das águas do Japão e criando um novo ambiente em que a China pode dizer daqui a 10 ou 20 anos, bom, porque essas águas pertencem à China, os nossos navios protegerão essas águas e estarão trabalhando aqui regularmente, portanto, teremos o controle administrativo destas águas. E as ilhas, portanto, também pertencem à China. Nós chamamos isso, sim, de tática de esfatiar o salame, porque vários navios têm entrado ali pouco a pouco, e isso tem aumentado a presença da China. A China também, essas são as capacitações AD. A China, esse DF, esse míssil balístico tem uma abrangência bem grande. Então, o que eles estão tentando fazendo aqui? Esse míssil, ele consegue atingir qualquer veículo que venha dos Estados Unidos e possa se aproximar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fechando o acesso, impedindo que os Estados Unidos cheguem próximo da costa. E a China também está se tornando mais coasiva, buscando Tainan. Então, depois que a senhora Nancy Taiwan-se falou dos Estados Unidos, a China lançou mísseis balísticos que tiveram um impacto nas águas ao redor do Taiwan. Então, as pessoas do Taiwan estão vivendo no momento numa zona de perigo. Então, o que o Japão está fazendo? Há 3 coisas que o Japão está fazendo. Primeiro, aumentar suas capacidades de defesa. É claro, estou mostrando aqui neste gráfico que tentamos competir com a China, então nós estamos, nesse momento, desenvolvendo forças de defesa, chamadas SDF, e nessas ilhas próximas do Taiwan, estamos localizando nossas forças ali nessas ilhas mais perto do Taiwan para podermos nos defender. E recentemente houve um debate em que o governo está falando sobre aumentar o orçamento para a defesa de forma significativa, e algumas pessoas dizem que temos que dobrar o nosso orçamento. E se simplesmente dobrarmos, ele se tornará o terceiro maior do mundo depois da China. Então, vamos ver.
O Japão tem problemas fiscais, claro, porque temos uma dívida acumulada de mais de 200% do PIB do Japão. Então, não podemos gastar muito mais em outras coisas, mas porque o ambiente estratégico está se tornando cada vez mais difícil, o Japão está, claro, considerando aumentar. Outra questão que temos lidado com isso no Japão, nós temos que ter capacidade também de ataque. Nós tivemos uma postura defensiva por muito tempo, mas o Japão é um país de ilhas, então estamos em uma boa posição para termos uma postura defensiva, porque, é claro, né, é difícil de atingir os alvos no Japão. Eles teriam que entrar, passar pelos nossos sistemas de defesas. Então, essa postura orientada para a defesa no Japão funciona bem, mas, contudo, devido à mudança do equilíbrio militar a favor da China, nós somos praticamente forçados a pensar duas vezes a respeito da nossa posição no momento. Nós gastamos muito dinheiro, mais de 25 bilhões de dólares, em defesas antimísseis, mas essa defesa não vai dar conta de todos os mísseis que possam entrar. Então, nós temos que ter uma capacidade também de atacar. Então, essa é a razão pela qual o Japão decidiu se capacitar para poder atacar. E essa é a primeira vez que fazemos isso depois da Segunda Guerra, e isso é um passo muito importante que o Japão está dando. E isso fazemos, é claro, para podermos manter o equilíbrio de poder. E precisamos fortalecer as relações com os Estados Unidos. Então, em 2015, nós tivemos um acordo, temos umas diretrizes de Brasil e Estados Unidos, defesa para o Brasil e Estados Unidos, como podemos compartilhar os nossos conhecimentos. Em 2021, quando o presidente Biden e o ex-primeiro-ministro Sugan se encontraram em Washington, eles conversaram sobre a questão da estabilidade na região do Taiwan e fizeram um compromisso, e firmaram um compromisso em defender essas terras. E, baseado neste compromisso, os Estados Unidos e o Japão estão formulando um plano de operação e os dois exércitos têm feito exercícios juntos. Finalmente, o terceiro pilar aqui é sobre aumentar as parcerias de segurança com países que estejam na nossa região, porque, como eu disse, dado a tendência da mudança de equilíbrio do poder, será difícil para somente o Japão e os Estados Unidos juntos conseguirem manter o equilíbrio de poder nessa região. Então, o que eu posso fazer? O que podemos fazer ali no Japão? Então, nós decidimos, ok, somente nós dois talvez não consigamos fazer esse trabalho, então vamos trazer novos parceiros para essa coalizão
um deles a Índia e o outro a Austrália. E onde estão esses países neste quadro? Ah, surpresa, a Índia está em terceiro lugar em termos de orçamento, gastando 76,6 bilhões de dólares, com um aumento de 33% na última década. A Austrália está com uma população de 25 milhões, está no 12º lugar. Então, isso é impressionante. Eles, no momento, gastam 31,8 bilhões de dólares e têm aumentado o orçamento. Podemos ver isso nesse número aqui, 42% nos últimos 10 anos. Então, nosso cálculo é que os Estados Unidos e o Japão juntos, sozinhos, talvez não consigam, mas se conseguirmos esses novos parceiros e nos tornarmos um grupo de 4 países, ao invés de 2, nós conseguiremos manter o equilíbrio de poder nessa região de forma eficaz. Por outro lado, enquanto fazemos isso, nós estamos também tentando melhorar a nossa situação de segurança com países um pouco menores, como, por exemplo, a Filipina. As Filipinas, esses países individualmente não são muito poderosos. Então, o que estamos fazendo diferentemente de com a China e a Austrália, em que estamos, de certa forma, buscando emprestar deles suas estratégias e técnicas. No caso desses países, nós estamos tentando fornecer assistência. Então, nós estamos chamando isso de aumento da capacitação de assistência. Por exemplo, o Japão tem agora 10 navios de patrulha trabalhando na região para poder ajudar a diminuir a pressão da China sobre essa região. O GRIPS tem um papel, nós criamos um programa chamado Maritime Safety and Security Policy Program, um programa de política de segurança marítima, onde nós trazemos 10 executivos da Guarda Costeira, jovens talentos. Aqui temos uma foto dos estudantes. Nós temos aqui um da Malásia, um de Sri Lanka, um da Malásia, um das Filipinas. A senhorita aqui é do Japão e esse outro senhor é da Malásia. O que eles fazem? Nós trazemos essas pessoas para o Japão e eles estudam juntos, criam também um networking importante. Depois de 6 meses no GRIPS, no Tóquio, e 1 mês num lugar chamado Kure, na parte oeste do Japão, onde temos uma academia para estudos de guarda costeira. Eles obtêm um grau de mestrado e esse aqui é Daniel, da Guarda Costeira de Sri Lanka. Nós estivemos juntos há 2 anos atrás. Essas são os navios de patrulha que o Japão forneceu a Sri Lanka. Então, como um capitão de uma dessas... O que aconteceu então com o Daniel? Ele hoje é o capitão de um desses navios na Sri Lanka. Então, nós estamos mais comprometidos com a defesa do Taiwan e do Estreito do Taiwan. Mas, claro, há muitos desafios, porque a China infelizmente lançou muitos mísseis. Nós temos que prestar bastante atenção neste míssil MRBM, porque ele é um míssil de médio alcance, ele consegue atingir de 1.000 a 3.000 quilômetros e a China tem 600 mísseis desse tipo.
que pode, claro, nos atingir no Japão e em caso haja uma guerra ali no Estreito do Taiwan, temos que, então, estar comprometidos com a segurança da região do Taiwan. Então, temos que tentar manter a qualquer preço o equilíbrio de poder e evitar a guerra. Deixe-me falar um pouco sobre o relacionamento do Japão com a China. Bem, é uma situação infeliz que a relação do Japão com a Rússia esteja se deteriorando graças às decisões do Putin de entrar em guerra contra a Ucrânia. Então, em julho desse ano, Shinzo Abe, o ex-primeiro-ministro, foi assassinado. Ele serviu o Japão como primeiro-ministro duas vezes, a primeira vez entre 2006 e 2007 e depois a segunda vez entre 2012 e 2020. Vocês sabem a sua agenda de política internacional mais importante? Vocês sabem qual é essa agenda? Era sobre tornar a Rússia um parceiro estratégico. Esses dois líderes se encontraram 27 vezes enquanto ele era primeiro-ministro e os dois países entraram num acordo em 2016 de cooperarem. Eles desenvolveram um plano socioeconômico e o Japão estava disposto a fornecer 3 bilhões de dólares em investimentos para a Rússia. O senhor Abe estava dizendo ao senhor Putin, veja, a Rússia depende muito da energia para a sua receita. Se nós nos tornarmos seus parceiros, o Japão conseguirá ajudar a Rússia a estabelecer uma base industrial forte. Então, por que não começamos a cooperar uns com os outros? E a questão é, por que o senhor Abe tentou tornar a Rússia um parceiro estratégico? Ele queria, primeiro, se assegurar de que teríamos energia. O Japão depende muito da energia vinda do Oriente Médio e nós queríamos diversificar. Em 2011, vocês se lembram o que aconteceu no Japão? Tivemos um terremoto que causou um desastre nuclear e isso forçou o Japão a fechar os nossos reatores nucleares, a maioria. Então, estávamos buscando outros recursos. A Rússia está ali, bem perto do Japão, e era, claro, uma alternativa de recurso energético para o Japão. Ele também estava pensando, o ex-primeiro-ministro, de usar a Rússia, digamos assim, como um contrapeso com relação à China. Na verdade, o Japão e os Estados Unidos fizeram mais ou menos a mesma coisa durante a Guerra Fria, mas naquela época, é claro, a Rússia não era nosso aliado, mas tivemos uma outra situação na época, fomos parceiros, por exemplo, da China. Então, agora temos um problema com a China. A China é quem está tentando mudar o equilíbrio de poder nesse país. Então, queremos que agora a Rússia faça uma coalizão conosco, mas não funcionou, infelizmente. O senhor Putin, o que ele fez? Ele não escolheu aceitar a nossa oferta e, ao invés de levar a Rússia ao 21º século, século XXI,
Ele, infelizmente, decidiu levar a Rússia de volta ao século XIX. Muito obrigado, senhor Mitty. Muito obrigado por esta explicação fascinante e um tanto preocupante para nós. Vamos agora tornar esta apresentação numa conversa. Vou primeiro passar a uma questão mais geral e depois focar em questões mais específicas. A minha pergunta geral é: qual a sua visão sobre o jogo estratégico da China daqui em diante, levando em consideração o período de 30 anos de crescimento extremamente rápido que está por trás da China? A economia da China está diminuindo um pouco, mas por razões cíclicas e também estruturais, e isso coloca um limite na capacidade da China e do governo da China de poder fornecer benefícios econômicos à sua população extremamente alta. É claro que depois de Xi Jinping entrar no poder, muitas mudanças políticas significativas e também econômicas passaram a acontecer na China. Você acha que uma estratégia de paz já se foi e, infelizmente, teríamos que ter uma abordagem mais militar para as relações internacionais? Você acha que estão as cartas na mesa no momento? E qual é a probabilidade de uma dinâmica do estilo da Guerra Fria se tornar uma estratégia de guerra na região pacífica, da região Pacific, da Ásia, Pacífico? Isso é o que estamos tentando evitar. Eu tenho algumas preocupações. O senhor Xi Jinping, ele teve sucesso bem, ele conseguiu estender o seu mandato, ele mudou a regra e decidiu servir pela terceira vez, que foi extraordinário para a China. E quando fez isso, basicamente, ele é a razão que ele disse que tinha que fazer isso para tornar possível para a China unificar a nação chinesa, falando, claro, né, da anexação do Taiwan. Então, quando ele estava, ele convidava um grande número de pessoas importantes do Taiwan para conversar com essas pessoas e tentar criar o que eles chamam de uma frente unida, United Front. Ele estava tentando conseguir uma espécie de força militar dentro do Taiwan que fosse pró-China. Então, Mister X, um dos chamados mais importantes da vida dele. Então, isso é assustador. Ele usou isso como desculpa para ficar no poder pela terceira vez. E se ele conseguisse esse objetivo, se ele não atingir esse objetivo, ele não vai conseguir justificar a sua presença no governo. Então, a legitimidade do seu governo depende dessa capacidade de unificar a nação chinesa. Isso é amedrontador. E ele é também, ao mesmo tempo, claro, a China pode ser
realmente ameaçadora em termos militares. Então, claro, esse é o primeiro desafio, mas o próximo, que é também um desafio, é que a China, que está sob o governo do senhor Xi, está conduzindo o que chamamos de uma diplomacia de, de lobos, digamos assim. Eles estão criando vários tipos de operações militares que não são muito diplomáticas. Então, a China está fazendo com que os países nessa região sirvam aos interesses da China. Mas fazendo isso, o senhor X não está considerando a reputação da China na região e no mundo. E alguns dos países da Europa que haviam desenvolvido relações mais próximas com a China estão reavaliando, porque a China está tentando ampliar a sua influência política de uma forma não tão justa. Então, as pessoas estão mais preocupadas com a China no momento. E o que ele fez num congresso recente para consolidar o seu poder, ele expulsou todos os seus oponentes potenciais dentro das lideranças. Então, esses membros do Politburo, eles se tornaram amigos, essas pessoas que foram expulsas. Então, isso está tornando mais difícil para o senhor Xi implementar políticas corretas. Ele também expulsou economistas, especialistas em política econômica desse comitê. Então, no momento, não há, por exemplo, especialistas econômicos na liderança política da China. Então, eu não sei o que ele está tentando fazer. Ele está tentando fazer com que a China se torne esse grande país novamente, mas, para mim, ele está, na verdade, minando essa possibilidade na comunidade internacional. Então, essas são algumas preocupações que eu tenho. Sim, tem razão. A situação de Kojintão, que foi fisicamente removida do Congresso Comunista, então Xi Jinping estava mandando uma mensagem clara quando Kojintão foi fisicamente removido ali. Bem, se você encontrar alguém que disser que essa pessoa. Cuidado com as pessoas que dizem que essa pessoa vai conseguir tornar o seu país um grande país novamente. Tome cuidado. Eu tenho algumas perguntas também aqui do público. Nós temos aqui um ex-ministro de Defesa que fez uma pergunta e também alguém que serviu em outros postos aqui dos ministérios da Suprema Corte. Muito obrigado pela presença do ministro Jobim, muito obrigado por estar aqui conosco. E a pergunta é sobre o Estreito de Malaca. Eu gostaria de abordar da seguinte forma: você disse que há uma tática de esfatiamento do salame. Você poderia explicar um pouco mais sobre esta técnica, sobre essa tática, desculpe, e, por favor, você conseguiria dizer também como isso se aplica também ao estreito mencionado, que é um conduíte muito importante para o comércio internacional na região. Sim, é uma pergunta muito interessante, porque o Estreito de Malaca é importante para a China e para nós.
o Japão. Então, algumas pessoas dizem, bem, alguns países podem decidir bloquear esse estreito, mas se isso acontecer, todos sofreriam ali. Então, a China também depende extremamente de uma passagem segura por esse estreito, porque eu não me lembro, mas 78% dos recursos energéticos que a China consome passam ali. Então, é muito importante para todos. Então, mesmo para a China, não pode ser muito fácil criar uma crise ou uma tensão ali, nesse local, nessa região. Mas, por outro lado, o que a China parece estar fazendo é estabelecer um controle mais forte sobre o Mar do Sul da China. E é claro que há implicações para o Estreito de Malaca, mas há uma importância sobre o mar por causa da existência de operações nucleares ali. A China está tentando competir com os Estados Unidos em termos de estratégia de força nuclear na região. Então, a China está, primeiramente, construindo um grande número de silos para os seus mísseis intercontinentais. Segundo, a China criou uma base naval para submarinos nucleares. É um lugar muito. Essas ilhas, Hainan Islands, no Mar do Sul da China. Então, a China está tentando desenvolver um míssil que ela possa lançar do submarino, do mar da China e que consiga atingir o continente dos Estados Unidos. Então, a China está transformando o Mar do Sul da China numa região estratégica para a competição nuclear. Então, eu acho que essa é uma das razões mais importantes para justificar o que a China está fazendo no Mar do Sul da China, tentando transformá-lo num mar exclusivo da China. Uma outra pergunta que o público tem feito, como, em sua visão, essa tensão estratégica geopolítica crescente na região está afetando as relações econômicas entre a China e o Japão, porque, como sabemos, essas relações, é claro, esses laços se tornaram mais fortes nos últimos 15 anos. As relações econômicas, desculpe, não estou recebendo parte do áudio. Essas relações econômicas, poderia comentar sobre essas relações econômicas, por favor? Essa pergunta vem ao professor Hamilton Lima. O professor Hamilton Lima foi quem fez essa questão. Eu acho que, nesse ponto, as consequências negativas da competição estratégica entre a China e o Japão se tornou significativa. Então, estamos fazendo um bom trabalho, separando a cooperação econômica e a competição militar. Para a China, a relação econômica com o Japão também é importante para a China. Nós exportamos tecnologia e produtos high-tech para as empresas chinesas para que elas possam produzir produtos que sejam competitivos no mercado. Então,
Eles são dispensáveis para nós, mas nós somos indispensáveis para eles nesse momento. O primeiro-ministro Kishida se encontrou com o Mr. Xi e falaram sobre cooperação. Sabemos que estamos competindo, mas ao mesmo tempo estamos dispostos a cooperar. Embora recentemente as pessoas no Japão e o governo japonês passou uma lei para aumentar a economia de segurança, porque algumas das entidades chinesas têm tentado usar as relações econômicas com países estrangeiros para influenciar esses países a se comportarem de uma forma favorável à China, aos interesses nacionais da China. Então, nós sabemos que para poder diminuir um pouco essa tensão, nós temos que entender o que a China também está tentando usar contra nós. Então, temos prestado mais atenção a essa área que pode tornar um pouco mais difícil para as empresas do Japão lidarem com a China, mas esperamos que conseguiremos encontrar um bom equilíbrio entre as relações econômicas do Japão com a China e a situação militar. Bem, antes de... Há duas perguntas do público relacionadas ao papel da Coreia do Sul. A minha pergunta seria: qual é a relação entre Tóquio e Washington com relação a limitar a influência chinesa na região e a capacitação estratégica em termos militares e econômicos com relação a restrições ao comércio, ao fluxo de comércio e de investimentos para a China e empresas chinesas. Tóquio e Washington estão alinhados com relação a isso, ou vocês não veem as coisas da mesma forma? Isso também é uma pergunta importante, porque estamos falando em manter uma cadeia de suprimentos saudável, mas essa nossa cadeia de suprimentos também dependem da China, depende da China. Os Estados Unidos é menos dependente, a economia dos Estados Unidos é muito menos dependente da interação com a China. Eu não sei a porcentagem exata, mas 3 ou 4% do nosso PIB vem das exportações para a China. No caso da Coreia do Sul, 10%. Então, isso significa muito do PIB dos produtos da Coreia do Sul, que são exportados para a China. Então, a economia da Coreia do Sul é ainda mais dependente da China. A nossa é um pouco menos, mas a nossa interação econômica é muito mais importante do que para os Estados Unidos. Então, eu diria que quando nós encontramos os nossos amigos americanos, falamos sobre segurança, mas quando falamos com nossos amigos chineses, falamos sobre transações de negócios. Então, temos que, claro, atingir um equilíbrio em nossas relações internacionais. Isso não é uma questão apenas do Japão, todos os países nessa região têm que enfrentar as mesmas questões, como se relacionar com a China e com os Estados Unidos, tentando encontrar um equilíbrio. Essa é a tarefa de todos aqui nessa região.
Há duas outras perguntas, uma do Diego Jardim e outra de Everton. Desculpe, não sei o último nome. Como você vê a Coreia do Sul nesse jogo estratégico, considerando as dores históricas entre o Japão e a Coreia do Ul? A história ainda é um impedimento, um obstáculo para uma cooperação estratégica mais forte entre a Coreia do Sul e o Japão, para poder conseguir reequilibrar o poder da China na região? Bem, eu vou mostrar isso aqui de novo. Então, onde está a Coreia do Sul aqui? A Coreia do Sul é o número 10. E a despesa com defesa não é muito menor daquela do Japão. Então, é uma questão de tempo. Nesse momento, o Japão diz que vai aumentar essas despesas militares no nosso orçamento, mas olha aqui para a Coreia do Sul. A Coreia, as despesas militares cresceram em 43%. E vamos também falar do Brasil. O Brasil está aqui em 17º. Então, nós gostaríamos que os americanos, os australianos, nós gostaríamos também de trazer a Coreia do Sul para o nosso lado e encorajá-los a ter um papel mais importante na região para manter o equilíbrio de poder nessa região. Mas tem sido um pouco difícil porque as dificuldades da Coreia e com problemas políticos entre a Coreia e o Japão dificultam um pouco. Então, o que estamos fazendo para superar isso? Tentamos não usar um esquema bilateral, mas trilateral para tornar possível para a Coreia e o Japão cooperarem entre si. Ao invés de conduzir exercícios somente nós, Coreia e Japão, exercícios militares, nós decidimos conduzir os exercícios trilateralmente, Estados Unidos, a Coreia do Sul e Japão, e já fizemos isso duas vezes antes. Nós tivemos um conduzido perto do Havaí, em defesa antimíssil, e no mar de setembro também, em setembro, conduzimos um exercício de combate a mísseis submarinos e conseguimos realizar essa operação porque usando esse esquema trilateral, incluindo os americanos, os japoneses e os coreanos ficam então desmotivados em conversar a respeito de história, porque aí os Estados Unidos vai dizer, não, não, eu não ligo, isso não é meu problema. Então, essa foi uma forma muito boa que encontramos de cooperação. A Coreia do Sul pode contribuir para a paz e a segurança no Estreito de Taiwan, tendo um papel mais importante, estratégico na Península Coreana. Por quê? As pessoas pensam que a aliança Japão-Estados Unidos está lá só para defender o Japão. Bem, sim, isso é verdade também, mas o objetivo estratégico dessa aliança é defender a Coreia do Sul e a defesa do Taiwan. Então, basicamente, estamos falando porque precisamos defender essa região, porque há 10 anos atrás a China não era tão forte, mas a China agora é muito poderosa. Então, essa aliança entre os Estados Unidos e Japão faz com que tenhamos que
pensar em dois cenários, cuidar de dois cenários, a Coreia do Sul, a Península da Coreia do Sul e também o Estreito do Taiwan. Nós não podemos apenas cuidar de um deles, mas nós temos uma única aliança que tem que cuidar dessas duas regiões. Então, o que podemos fazer? Então, uma das soluções é que a defesa da Coreia esteja aliada, porque se eles trabalham e se eles fizerem um bom trabalho na região da Península da Coreia, isso tornará possível para os Estados Unidos e o Japão poder diversificar o uso da força e focar um pouco mais no Estreito do Taiwan. Então, os sul-coreanos estariam contribuindo com a possibilidade de cuidarmos ainda mais do Estreito de Taiwan. Então, nós podemos dizer aos sul-coreanos: vocês não precisam estar comprometidos diretamente com a defesa do Taiwan, desde que vocês estejam conseguindo defender muito bem a península. Bem, temos a questão da Coreia do Norte. E há uma pergunta aqui do Floriano. A minha pergunta, lendo a pergunta dele é se a capacidade nuclear da Coreia do Norte são outra ameaça muito séria ao Japão. Eu gostaria de adicionar um elemento aqui. A Coreia do Norte tem uma estratégia própria ou, na verdade, está apenas seguindo o que Beijing dita? A pergunta é sobre o nível de autonomia da Coreia do Norte em relação à China. Bem, a capacidade nuclear da Coreia do Norte, nós não achamos que a Coreia do Norte vai, de fato, usar o armamento nuclear contra nós. Os líderes norte-coreanos entendem que os Estados Unidos fornecem esses detentores de armamento nucleares. Nós chamamos esses detentores de guarda-chuvas nucleares. Os Estados Unidos estão dizendo: bem, norte-coreanos, se vocês atacarem os sul-coreanos ou os japoneses, os Estados Unidos da América vão usar armas nucleares contra vocês. Então, nem pensem em usar armamento nuclear contra os nossos amigos. Então, isso é uma mensagem muito importante. E dado a alta qualidade das capacidades nucleares que os Estados Unidos têm, nós estamos muito felizes e satisfeitos. Então, isso é uma boa notícia, mas a Coreia do Norte pode usar armamentos nucleares por outras razões, além de guerras. Por exemplo, a Coreia do Norte tem usado, você pode ler isso no meu livro, por exemplo, ela tem usado sua capacidade nuclear para fazer uma diplomacia com outros países. Então, eles basicamente estão dizendo: nós estamos produzindo um grande número de armamento nuclear, mas vocês gostariam de nos deixar em paz ou vocês querem ter um problema conosco? Então, ter armamentos os ajuda a, de certa forma, se garantir. Eles pedem coisas em troca de não atacar. Então, os Estados Unidos e a Coreia do Norte
Eles têm, por exemplo, pensado quando o Mr. Trump estava presente, eles pensaram em realizar, inclusive, exercícios conjuntos. Eles não estavam, eles não conduziam exercícios de grande escala. Então, a questão da diplomacia é muito importante e nós consideramos também que eles possam usar a força contra a Coreia do Sul de forma limitada. Os especialistas em segurança começam a falar sobre estabilidade, o paradoxo de estabilidade ou instabilidade. O que isso quer dizer? A Coreia do Norte tem muitos mísseis combinados com armas nucleares. Então, a situação no momento é crítica. Os Estados Unidos também têm uma capacidade nuclear tremenda. Então, digamos assim, a forma de deter o inimigo por ter armamento nuclear, no momento, ainda está relativamente equilibrada. Mas, por causa disso, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não ousam entrar em guerra, porque ambos sofreriam muito. Bom, isso é uma boa notícia, que não há uma probabilidade de guerra ali, mas a notícia ruim é que os norte-coreanos dizem agora: ninguém quer escalar a situação conosco, porque nós somos um país de grande poder nuclear, mas se usarmos a força de forma nós se usarmos a força de forma moderada, conseguiremos colocar pressão sobre a Coreia do Sul e ninguém fará nada contra nós. Então, essa situação torna bem difícil para o governo sul-coreano para poder diminuir a pressão na Coreia do Sul. Então, isso é um problema. Eu estou um pouco preocupado, sim, com a situação da competição militar em que a Coreia do Norte está no momento. Porque a Coreia do Sul é muito perto da Coreia do Norte, temos apenas 15 quilômetros para a fronteira. A única forma em que os sul-coreanos podem se defender é se eles usarem operações ofensivas contra a Coreia do Norte. Então, o esforço da Coreia do Sul em se defender, adquirindo capacidade de ataque, ambas, infelizmente, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, ambas adquiriram muita capacidade de ataque. E se você tem um crescimento muito grande nesse sentido, você pode se sentir tentado, numa situação de crise, de atacar primeiro. E, claro, você sofreria os resultados desse ataque. Então, essa é uma situação em que eles estão num dilema de segurança e eu, sim, estou um pouco preocupado a respeito disso. Sim, isso é muito interessante. A Coreia do Norte, o presidente da Coreia do Norte está seguindo uma diplomacia estratégica de longa data que você chama de brinkmanship diplomacy, uma diplomacia não tão correta. Sim, eu acho que os líderes norte-coreanos aqui mencionados têm sido racionais e eles entendem suas fraquezas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Mas nós pensamos a mesma coisa sobre o Putin, não é? Antes, nós não entendemos
que o senhor Putin não era uma pessoa tão boa. O senhor Putin estava calculando racionalmente as suas ações, mas ele cometeu um erro terrível ao entrar na guerra contra a Ucrânia, mas ele fez isso. Então, quando falamos de ditadores, mesmo se eles forem racionais, eles são pessoas, eles cometem erros. Então, há um perigo de que o ditador da Coreia do Norte se torne ainda mais e mais poderoso. Então, sim, é uma situação perigosa sempre, além de da possibilidade de acidentes. Eu não, eu, você sabe essa expressão? Essa expressão em inglês, infelizmente, usa um palavrão nessa expressão, não é? Que diz que coisas ruins podem acontecer. E apenas se pensarmos no número de equipamentos nucleares que estão ali na região e o nível de tensão envolvendo todos os principais atores nessa região, a situação possibilita a ocorrência de um acidente deste tipo. Estamos agora chegando ao fim dessa conversa fascinante com o senhor. Deixe-me trazer a pergunta do senhor Hamilton Lima. Como essa situação geopolítica está afetando a política doméstica do Japão e em que há um consenso no Japão com relação ao fato de que o Japão precisa aumentar, incrementar sua capacidade militar para poder ter um papel significativo no jogo estratégico que está acontecendo na região. E eu gostaria de falar também do legado de Xi Jinping e em que medida o Xi Jinping estar no governo em 2 mandatos vai entrar para a história como um divisor de águas na forma como o Japão vê as coisas na esfera internacional em geral e na região. De quem você está falando? Shinzo Abe. Desculpe, eu não escutei corretamente. Bem, como eu disse, o Japão está, sim, pretendendo aumentar o orçamento com segurança internacional e também com recursos militares. E eu acho que o senhor Abe, isso era parte do legado do senhor Abe. Ele foi muito proativo com relação a questões de defesa. Ele viajou a tantos países enquanto era primeiro-ministro e estava muito interessado nessas questões. O senhor Kishida está fazendo um bom trabalho, mas ele não é a mesma pessoa que o senhor Abe. Então, nós vamos ver quão mais proativo ele pode se tornar daqui em diante com relação à política internacional. E o senhor Ati era proativo, mas ao mesmo tempo o mundo, o mundo em que ele atuava era diferente. Os Estados Unidos na época não estava na liderança bem, talvez o senhor Obama é muito uma boa pessoa, mas ele dizia basicamente que os Estados Unidos não era a polícia do mundo. O senhor Trump
também era um isolacionista. Então, os Estados Unidos não estava, na época, conseguindo fornecer a liderança necessária. Então, o nosso ex-primeiro-ministro estava ali para preencher a lacuna. E esses fatores têm que ser levados em consideração quando pensamos nas contribuições do nosso ex-primeiro-ministro. E, como eu digo agora, estamos falando sobre o aumento do orçamento para a defesa, mas de onde vai vir esse dinheiro? As pessoas dão sugestões sobre, por exemplo, aumentos de impostos, mas as pessoas não gostam disso, principalmente quando a economia não vai indo bem. Outros falam sobre uma reforma. Estamos falando, por exemplo, da nossa política de seguridade social, que custa muito, mas esse tipo de reforma seria ruim politicamente. Então, os políticos não querem fazer esta reforma. Então, as pessoas estão dizendo: talvez possamos emitir mais ações de dívida, mas isso, na verdade, minaria a nossa condição fiscal, que já não é boa no momento. Então, novamente, é um dilema tentando encontrar um equilíbrio entre as diferentes necessidades do país. Nós temos muitos desafios para a frente, sim, claro. Mas uma coisa que eu gostaria de dizer antes de terminarmos é que o Senhor provou ser capaz de lidar com todo tipo de dilema que o Japão enfrenta no momento presente, de uma forma tão sábia, fascinante. Professor Mitch, muito, muito obrigado por estar conosco hoje. E eu gostaria de fazer um acordo com o senhor. Espero que volte logo a estar conosco para nos explicar mais sobre o desenvolvimento da situação na região, porque acho que o senhor está numa posição única de poder avaliar de forma tão sábia. Bem, eu gostaria de dizer mais uma vez muito obrigado, Sérgio, Carlos, por poder estar aqui hoje. Vocês sabem o que aconteceu com o time do Japão? Nós estamos fora agora. Então, e nós éramos bons. Como vocês sabem, o seu time vai jogar contra a Croácia. Então, eu espero. Eu admiro muito o time da Croácia, mas eu vou realmente torcer no próximo jogo para o Brasil. Então, cruzo os meus dedos para vocês, brasileiros. Boa sorte. Eu torci para o Japão, mas nós prometemos que vamos derrotar a Coreia, a Croácia, desculpem, e a vingança vem em breve. Muito obrigado. Espero vê-los novamente. Foi um prazer. Carlos, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Só agradecer. Obrigado novamente, professor, por, por suas palavras brilhantes. Nós saímos desse webinar com muito mais conhecimento do que quando entramos. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Espero voltar mais uma vez. Tenha um dia bom. Uma conversa das mais fascinantes, ainda que não das mais tranquilizadoras. Ok, bye bye. Bye bye.